Boa noite, seja bem-vindo ao Linha Aberta. Hoje vamos falar sobre a violência que tem estado a caracterizar a campanha eleitoral. Ao fim de cerca de 18 dias de campanha, há já relato de pouco mais de 20 mortes, mais de uma centena de feridos e 29 detidos. Isto é o rescaldo, então, quando ainda nem sequer estamos à metade, tanto da campanha eleitoral, sabe-se, a campanha eleitoral são 43 dias, portanto, a menos de metade do percurso já há este número considerável, portanto, de mortes, feridos e detidos, que configura então uma campanha eleitoral extremamente violenta, para além de outros danos, portanto, para além das mortes e os feridos e referidos, há ainda danos materiais consideráveis, resultado então resultado então desta violência que tem estado a caracterizar a campanha eleitoral. Este é o tema então que vai marcar então este programa de hoje. Tenho comigo três convidados, boa noite a estes três. Paulo Pinica, que é porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Hermenegildo Mulhovo, que é do IMD, e o Vicente Salema, portanto, do ESA. Boa noite aos três, portanto, com eles vamos fazer esta reflexão, obviamente com os nossos telespectadores, que são os nossos habituais convidados também a este programa. Muito bem, vou começar aqui pelo Paulo Pinica. A CNN, por ocasião dos 15 dias do curso da campanha eleitoral, fez um balanço com os partidos políticos, manifestando preocupação face às perdas humanas, a destruição de infraestruturas, os feridos. Há uma frase que eu retive no discurso que foi feito pelo Presidente da Comissão Nacional de Eleições, que refere, portanto, que é com apreensão, portanto, que olha com apreensão os dias que sobram na campanha eleitoral face àquilo que aconteceu nos primeiros 15 dias. Pode mais ou menos traçar-nos o cenário que a Comissão Nacional de Eleições tem relativamente a esta violência, a violência que tem caracterizado este processo? Boa noite, telespectadores. Boa noite, colegas do painel. Muito obrigado, STV, pelo convite para podermos partilhar aquilo que são os nossos pontos de vista em relação ao decurso da campanha eleitoral. Antes, importa dizer que na véspera, portanto no dia 30 de agosto de 2019, Sua Excelência o Presidente da Comissão Nacional de Eleições fez uma exortação onde apelava aos participantes na campanha eleitoral para que se pautassem pelo civismo, para que a campanha pudesse decorrer de forma pacífica e ordeira. Infelizmente, logo na primeira semana tivemos algumas situações que começaram a nos preocupar, nomeadamente a ocorrência de mortes por acidentes de aviação relacionadas, portanto, com a campanha eleitoral. O problema de sempre, que é o de sobreposição e destruição de material de campanha eleitoral, com alguma mistura de violência pelo meio. Aí fizemos um apelo, uma vez mais, para que os participantes na campanha pudessem controlar os ânimos. E a campanha decorreu, portanto, entrou na segunda semana, onde continuamos a verificar a ocorrência de alguns incidentes que pareciam que estavam a diminuir um pouco de intensidade. Embora fossem relatados de um pouco de todo lado. E no nosso balanço dos 15 dias, nós verificamos que a guerra sobre o material de propaganda continuava. Havia, inclusive, violação da liberdade de reunião, ofensas corporais, havia algumas rixas no cruzamento das caravanas da campanha. Notamos com muita preocupação o incidente de Nampula. Os acidentes de aviação continuavam e as mortes também, infelizmente, subiram de número. Notamos ultimamente que já temos também alguma destruição de propriedade, embora parte dessa propriedade destruída não se possa aferir com exatidão se é mesmo ligada à campanha eleitoral ou não. Motivação, não é? Motivação. Portanto, há o caso da mãe de Manuel Araújo, mas também
Ontem à noite começou a circular a notícia de Gurue também. Sim, sim. Portanto, essas notícias todas preocupam-nos, mas até aqui não podemos afirmar com exatidão se a motivação é mesmo. Seja como for, num e no outro cenário há elementos políticos, portanto, elementos no sentido de pessoas politicamente... Pessoas envolvidas. Exatamente. Muito bem. Mas o que nós temos a dizer é que, se por um lado estamos a ver a campanha decorrer, grosso modo, de uma forma ordeira, estamos a notar que, em algumas partes do país, e com alguma insistência em algumas partes do país, estamos a ver situações de um pouco de violência. Isto preocupa-nos, de fato, tendo em conta que a campanha apenas começou, ainda temos pela frente cerca de quase 30 dias de campanha. E, portanto, isto é de veras preocupante e nós pensamos que, através dos apelos que nós temos vindo a fazer, a imprensa também tem vindo a ajudar bastante, as organizações da sociedade civil têm estado a trabalhar com os principais atores políticos deste país para ver se podemos diminuir este espectro de violência. Pensamos que esta campanha decorre num momento particular. Portanto, estamos a entrar para um novo figurino, que é o da descentralização. Mas vou deixar essa parte para os analistas. Pois, vamos assim, Salema do ESA, sei que o ESA tem vários observadores no terreno. Que informações em concreto vocês têm recebido sobre o decurso da campanha eleitoral, especialmente no tocante à violência? Boa noite, Jeremias. Boa noite, telespectadores da SCV. E obrigado pelo convite. E obrigado a minha saudação aqui aos companheiros do painel. Na verdade, o assunto da violência na campanha eleitoral em curso está a assumir proporções muito preocupantes, até porque, em boa verdade, há aquela violência que é visível, há aquela que, chamemos-lhe assim, em parte é invisível. Poderia citar três dimensões dessa violência que não é manifesta, que é latente. Falo, por exemplo, da violência psicológica. Certos candidatos, quando se fazem a certos pontos do país, são recebidos por insultos, impropérios, o que de certa forma é violência também. Outros candidatos são até sujeitos àquilo que chamaria de violência simbólica, quando são os próprios mídias ao os catalogarem com certos termos depreciativos, em detrimento de outro grupo que é tratado pelos mesmos mídias com outros termos não depreciativos, o oposto deste primeiro grupo. Outra dimensão que não é necessariamente invisível, mas em parte é também visível, é a violência que chamaria de institucional. Quando, por exemplo, um certo partido, tendo tudo a postos e acondicionado para fazer aparentemente o seu comício por um certo distrito, naquela hora, naquele campo de futebol autorizado, acho que aconteceu em Morumbala, na Zambésia, já há indisponibilidade no último minuto do mesmo campo de futebol, porque um outro grupo vai ocupar o mesmo campo de futebol. E como reação a essa violência institucional, chamemos-lhe assim, aquele mesmo grupo já se apinha num sítio qualquer pela vila para fazer a sua campanha. Então, a situação é muito mais profunda do que aquilo que a olho desarmado nos é dado a observar. Isto deve ser mesmo motivo de reflexão por todos nós, porque é descomunal que logo nos primeiros dias as campanhas eleitorais atinjam uma violência desta magnitude. Comumente era visível alguma violência lá para o fim, mas desta vez, logo nos primeiros dias, o que é descomunal e preocupante, deve merecer a atenção de todos nós, em particular das forças policiais ou do Estado. Como sabemos, uma das funções
do Estado é prover a segurança dos cidadãos. Outra, naturalmente, é a justiça e o bem-estar. Mas a questão da segurança, nesta campanha, logo nos primeiros 18 dias, está a ser por demais relevante e preocupante. Deixa-me ouvir aqui o Benedito Mulhovo, do MD. Também sei que tem vários observadores espalhados pelo país. Que notícias é que vocês têm estado a recolher sobre este fenómeno? Muitíssimo boa noite, telespectadores, caros painelistas, Jeremias. Bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer que o IMD já havia trabalhado num mapeamento e acerca da incidência de violência ao longo dos processos eleitorais e também os locais onde ocorrem com maior frequência. O que nós podemos observar é que o período da campanha é o segundo momento mais crítico do ponto de vista da apresentação de maior número de ocorrências de violência eleitoral. E nesse exato momento eu penso que esses 18 dias de campanha já vêm a provar isto, porque se nos primeiros 2 dias entramos de forma tranquila e ordeira, já não podemos dizer no restante dos dias, onde fomos vendo a cada momento o número dos incidentes, sobretudo acidentes que até foram resultando em mortes. Houve um crescimento muito grande. Hoje, por exemplo, estamos a falar de alguns registros, tal como, por exemplo, tenho aqui os dados das detenções. Nós e a Sala da Paz fomos vendo que até hoje temos 39 casos de detenções, temos 147 casos de ferimentos, sendo os 116 têm sido registrados em Nampula, e temos também casos de morte que hoje estou a falar chegam a 25. Eu penso que isto é deveras extremamente alarmante, porque o que se pretendia do período da campanha é que as campanhas fossem ordeiras e tranquilas. Mas deixe-me trazer aqui um fato extremamente curioso, é o fato de fomos notando que, à medida em que o financiamento aos partidos ia sendo disponibilizado, a atividade dos partidos tornou-se cada vez mais visível, temos mais partidos que saíram à rua e isto, de certa forma, foi contribuindo para que o ambiente de competição se acelerasse e, sobretudo, também mexendo com aquilo que são as tensões entre os diferentes. Então, houve também a agudizar as tensões. E fomos reparando também que os próprios protagonistas, se nos primeiros dias faziam campanhas orientadas mais por mensagens associadas a manifestos, existiu alguma preocupação, fomos notando que, com o andar dos dias, está-se a abandonar essa tendência para entrar mais em discursos mais inflamados, entrar-se mais em discursos de acusação mútua, o que de certa forma vai também contaminando e trazendo mais ambiente de tensão entre os simpatizantes. E deixe-me dizer que não devemos esquecer que os partidos políticos são organizações de massa e, de certa forma, vão movimentando massas também nessa mobilização, e isto tem que coadunar também com a capacidade de gestão. Mas, olhando para os próprios partidos, sob o ponto de vista de desenvolvimento institucional, até para as próprias unidades de gestão das eleições, vamos ver que são unidades que são equipadas de pessoas que, a maior parte das vezes, são voluntárias. Portanto, os partidos não têm capacidade de contratar profissionais para lidarem e gerirem eventos de campanha, e desta forma existem vários elementos críticos para que a campanha seja ordeira, que são relegados para o segundo plano. Então, isto tudo para nós vai resultar nisto. E associado a isto também, temos também a polícia. Nós devemos também aqui encorajar também a polícia a acelerar mais o seu trabalho no sentido de esclarecimento dos casos de incidentes que vão acontecendo, porque isto é um evento político, e no evento político sabemos que os fatos não são aquilo que são, mas são aquilo que parecem ser, sobretudo quando se trata de interpretações feitas pelos políticos. Então, se por um lado temos morosidade no esclarecimento dos assuntos, mas por outro lado temos os políticos que já vão trazendo as motivações e as causas, vão explicando esses conflitos, o que de certa forma vai também contaminando a percepção do cidadão, e que no final do dia vai resultar na agudização cada vez mais dos atos de violência. Bem, quero dizer uma dimensão. Nós tivemos o Papa ainda há pouco tempo, reuniu os principais líderes políticos deste país, fez-lhes um apelo direto para que tivessem maior tolerância, maior respeito ao outro, entre outros valores
de paz e para que preservassem a todo custo a paz, para que a eleição não fosse um momento de potenciação da guerra. Os partidos políticos assinaram um código de conduta, portanto um código de ética e de conduta, que é um autocompromisso assumido pelos próprios partidos, no sentido de respeitarem determinadas regras e respeitarem-se uns aos outros. No âmbito da revisão da legislação, foram introduzidos os tribunais eleitorais para dirimir muitos destes ilícitos eleitorais que vão sucedendo, e um dos princípios que caracteriza a atuação tanto do direito eleitoral é o princípio da celeridade. Enfim, apesar de tudo isto que eu mencionei, as acusações de colha de cartões aqui e acolá, são todos os dias recebemos-las, acusações de intimidação de certos adversários de fazer campanha em certas parcelas do país, a recusa dessas instalações, entre isto e aquilo, e conflitos, como tivemos tido a ocasião de assistir. Quais são os fatores, volto a citar, os fatores que determinam tão elevado nível de violência nestas eleições? Bem, para mim, como porta-voz, seria muito difícil fazer uma análise dos fatores. É por isso que eu havia dito que os analistas poderiam muito bem ajudar. Mas deixa-me dizer que, em primeiro lugar, nós pensamos que a vinda do Papa seria a cereja no topo do bolo, portanto, por cima do bolo, tendo em conta todo o trabalho que os órgãos eleitorais têm vindo a fazer, de sensibilização, o trabalho de capacitação que nós fizemos com as autoridades policiais, que fizemos com as magistraturas, portanto, a Judiciária e do Ministério Público, o trabalho de educação cívica que temos estado a realizar, tanto em forma de campanha e agora usando todos os meios disponíveis para ver se nós conseguimos, de fato, sensibilizar o cidadão, no geral, e muito em particular, os principais atores políticos. Os encontros que nós temos tido com os partidos políticos, em nenhum deles saímos sem falar da necessidade de as campanhas serem conduzidas de forma ordeira e pacífica. Entretanto, continuamos a verificar situações como estas que estamos agora a testemunhar. Isso deixa-nos bastante preocupados, mas, como eu dizia, é um pouco difícil para nós, como órgãos eleitorais, fazermos análises daquilo que podem ser as principais causas neste momento que estamos em meio da campanha, porque todas as medidas que nós pensávamos que poderiam responder àquilo que foram as preocupações do passado foram tomadas, e como se não bastasse, tivemos cá a visita do Sumo Pontífice, que não se esqueceu de apelar para que os cidadãos moçambicanos se comportassem da melhor forma possível durante este processo eleitoral. Portanto, existem provavelmente alguns elementos de fundo que eu penso que os nossos analistas estarão mais preparados para falar sobre esses elementos. Para nós, o que nos salta à vista, em primeiro lugar, é o fato de estarmos a realizar estas eleições sob um novo figurino, que é a descentralização, uma descentralização extremamente profunda. Penso que todos nós acreditávamos que saíamos daquela situação de quem ganha fica com tudo, quem perde, perde tudo. E, portanto, isto devia animar ainda mais os atores para pensarem que tem pelo menos algo para ganhar neste novo figurino da descentralização e, portanto, moderarem o seu comportamento durante este processo todo. Mas, como eu já tinha dito, como porta-voz, não posso fazer uma análise. No statement que fizeram perante os partidos políticos, uma das inquietações que levantavam tinha a ver com a utilização de crianças durante a campanha eleitoral. Sua incitação à violência. Infelizmente, isso tem acontecido, que é uma grosseira violação aos direitos da criança. Da mesma forma que dizemos não à utilização das crianças para a guerra, devíamos também dizer não à utilização das crianças na campanha eleitoral. Devíamos, e como se não bastasse,
Algumas formações políticas têm trazido bebidas alcoólicas para embebedarem essas mesmas crianças e, portanto, condenamos veementemente essas práticas e pensamos que esta mensagem vai passar e aqueles que têm feito isso vão se abster de fazer este tipo de praticar este tipo de ações. É uma violação dos direitos da criança. A criança deve ir à escola, na hora de dormir, deve dormir sem pensar que no dia seguinte tem que ir fazer campanha, que é um trabalho extremamente penoso, para além de ser perigoso, como nós já vimos. Tivemos alguns acidentes de viação que cefaram vidas humanas. Infelizmente, em alguns casos, até já temos crianças que perderam a vida na campanha eleitoral. E, portanto, isto deve ser evitado a qualquer custo e penso que as autoridades competentes também têm que estar por cima da campanha eleitoral para que as crianças não sejam instrumentalizadas e usadas para praticarem atos que não são, portanto, consentâneos com aquilo que é a sua idade, o momento de crescimento em que eles estão. Sr. Salema, quais são os fatores, na sua opinião, de um país com a nossa idade de democracia? Já vamos na 5ª eleição geral, portanto, sem contar com as várias eleições autárquicas que nós realizamos. A 5ª eleição, se estava à espera, é que houvesse já mais maturidade, mais espaço para a tolerância ao outro, a aceitação do outro. O que nós temos a assistir é o inverso. Quais são os fatores, na sua opinião, que determinam isso? Sim, acho que o Jeremias quis dizer sexta, não quinta. Sexta, sim. Vamos na sexta. Na verdade, esta é uma questão de $1 milhão. O que determina estes níveis tão elevados de violência? Vamos tentar convocar alguns aspectos. Primeiro, numa perspectiva mais geral, depois vamos tentar situar um pouco no nosso contexto. Primeiro, olhando, por exemplo, para aquilo que são estudos eleitorais com incidência na violência que têm sido feitos aqui no continente africano, olhando, por exemplo, para as eleições que decorreram entre 1990 até 2012, no total foram 390 eleições por África. Nessas 390 eleições, registrou-se que 1/3 delas, ou seja, uma em cada 3 eleições, era marcada por elevados índices de violência pré-eleitoral, antes da eleição, que é quase um momento similar a este em que estamos. E que, depois disso, por aí, cerca de 25%, que é uma em cada 4 eleições, no período pós-eleitoral. O que diferencia esses dois períodos depois? Vamos regressar ao nosso contexto. No período pré-eleitoral, geralmente são os partidos governamentais, os partidos no poder, que promovem a violência. Enquanto que no período pós-eleitorais, normalmente é a oposição que se queixa de problemas naquilo que é o resultado, a integridade eleitoral. Entretanto, há um denominador comum nisto tudo por este continente africano, que é este. Quanto mais credibilidade se tem nos órgãos de gestão eleitoral e nos próprios órgãos judiciais, menor é a probabilidade de se resvalar para situações de violência. Então, qual é a situação no nosso país? É claro que não há estudos ainda precisos ou profundos ou aprofundados que se dediquem a isso, mas o que é um facto é que, como bem dizia o Kunika, pela primeira vez temos uma eleição que é uma eleição que ocorre em sede do regime da governação descentralizada, que, em minha opinião, a eleição deste ano há de ser uma espécie de linha de base da democracia moçambicana, no sentido de que, a partir deste ano, de forma muito rigorosa, vamos estar em condições de dizer que, efetivamente, o partido A controla tantas províncias, partido B, tantas províncias e por aí além. Então, isto há de estar naturalmente a influenciar eventualmente o próprio comportamento, chamemos assim, dos próprios participantes da campanha, membros simpatizantes, próprios gestores dos partidos políticos. E há aqui, se me permitem, há aqui um problema muito sério na nossa legislação eleitoral, que acho que para o futuro temos que pensar nisto, como mecanismo até de refrear a violência eleitoral. É que no nosso ordenamento jurídico eleitoral,
em sede da violência, só são responsabilizáveis os indivíduos como tal, ou seja, membros, simpatizantes ou qualquer outro indivíduo que seja... Não há responsabilidade solidária dos partidos. Exatamente, não há responsabilidade como tal dos partidos políticos, ainda que se possa assumir que em termos criminais é só para indivíduos, em termos de responsabilidade civil para os partidos políticos, mas isto, em minha opinião, iria aumentar a responsabilidade destes na sua relação com seus membros e simpatizantes. Porque no contexto em que nos achamos, os partidos não se sentem na obrigação deles próprios se movimentarem no sentido de sensibilizarem, educarem os seus membros para que eles próprios não sejam agentes da violência. É estranho que alguns membros se envolvem, é um grupo de marginais, portanto, exatamente, há um distanciamento dos partidos relativamente a esses membros. É no mínimo problemático que até hoje não tenhamos visto as lideranças dos partidos políticos de forma vigorosa, com pronunciamentos públicos. Exatamente, a se distanciarem desses atos todos. Até porque no calor da recente visita do Papa, seria até expectável que, da mesma forma que vimos o candidato Filipe Nyusi da Frelimo, o candidato Ossuf Momad da Renamo, o candidato David Simango do MDM e outros, como Mário Albino, por exemplo, da MUS, seria uma boa notícia vê-los, os quatro, a darem uma conferência de imprensa, com todos os mídias nacionais e estrangeiros ali a ouvirem-nos, a falarem daquilo que é a sua mensagem no sentido de sensibilização das pessoas para que não resvalem por atos de violência. Mas o que temos notado é que no lugar de uma abordagem mais estrutural, uma abordagem mais profunda e aprofundada, vemos A a acusar B a distanciar-se e a contra-atacar, e por aí além. Isto não é sustentável. Acho que é tempo de, o mais rápido possível, as lideranças políticas assumirem as suas responsabilidades, intervirem de forma muito clara e dando um recado muito clarividente às suas massas, às suas bases, seus apoiantes, seus membros, seus simpatizantes, para que se abstenham de enveredar por atos tais, porque no fim do dia pode ser por demais tarde. Um outro elemento último, por enquanto, é a questão de risco. Acho eu que os gestores das campanhas dos partidos políticos, e por maioria de razão, os gestores dos partidos políticos devem se preocupar também com a questão de gestão do risco inerente ou sempre presente em alguns eventos políticos, caso de showmícios. Por exemplo, se um campo de futebol tem capacidade para 10.000 pessoas, deve ser preocupante que um partido admita o triplo desse número no mesmo recinto, sem que eventualmente exista uma análise séria de risco e uma estratégia de mitigação desse eventual risco. Acho eu que é tempo de avançarmos para situações tais, antes que seja tarde demais como país. Por quê? Porque as vidas, quando se perdem, não têm regresso. E com isso não ganhamos como país. A nossa política vê-se manchada e isto é por demais preocupante. Rodolfo, queria também ouvir, na sua opinião, quais são os fatores que estão a determinar que haja um nível de violência tão alto depois de tudo aquilo que nós assistimos. Eu até tinha metido aqui a assinatura do Acordo de Paz. Exato, Acordo de Paz e da Conciliação Nacional. Ou seja, uma mensagem que estava sendo projetada pelas lideranças no sentido de que, a partir daquele momento, era a ideia de paz, a ideia de conciliação. O que vemos no terreno é completamente o oposto daquilo que pomposamente naqueles momentos fomos ouvindo. Exato. Por que é que, na sua opinião, acontece isso? Bom, Jeremias, acho que em primeiro lugar não vamos esquecer que somos um país com um histórico de guerra civil e, infelizmente, a nossa democracia também ainda sofre alguns fantasmas da guerra civil, no sentido de, logo depois das eleições de 1994, nós fomos tendo basicamente essa timidez
de se entrar, por exemplo, para programas de reconciliação, onde um partido podia chamar o outro de partido irmão, no sentido de sentia que em algum momento no período da campanha se calhar estaria a favorecer o outro. O que é basicamente isso que a gente vê agora. Nós temos um acordo de paz definitivo que foi assinado, vimos os abraços efusivos, mas quando já se entra para o período da campanha, parecem ser partidos extremamente diferentes e parecem não ser aqueles que assinaram o acordo. Eu penso que isso não é nada positivo, tomando em consideração também a questão de que a integridade, que a nossa paz depende da integridade dos processos eleitorais, depende da aceitação dos resultados que daqui a um dia há de vir. Então, isto tudo coloca também essa questão da liberdade de campanha, de termos campanhas livres e tranquilas. Eu penso que nesse exato momento devíamos sentir esse espírito de reconciliação ao longo de todo esse processo, mas infelizmente não é o que estamos a ver aqui. Eu penso que, acumulativamente ao que aqui foi dito, eu penso que isto também poderá vir a mudar se olharmos também a responsabilidade que nós, como cidadãos eleitores, temos. Eu penso que é o momento de fazermos uma reflexão em relação à responsabilização política dos prevaricadores, isto é, tentarmos premiar aquele que tem pautado por bom comportamento, sobretudo no período da campanha, tomando em consideração que é um período em que nós, como cidadãos, estamos a gozar do nosso direito de ser informados e em relação às diferentes opções que existem na mesa e formulamos as nossas opiniões. Então, eu penso que a perturbação desse exercício de nos informar devia, em algum momento, também ter como reação a não apreciação e não apreciação política. Então, se em algum momento os partidos políticos forem a notar que também o sentido do voto dos eleitores toma também em consideração na sua avaliação esse elemento, eu penso que eles poderão se preocupar ainda mais e se calhar até em criar tribunais internos dos partidos políticos, porque eu penso que a responsabilização dos prevaricadores tem que partir dos próprios partidos políticos. Eles têm que sentir que não estão a ter nenhuma vantagem nos seus membros enveredar por situações de violência. Deixe-me dizer o seguinte, eu não acredito que grande parte dos casos seja uma espécie de uma orientação que venha da liderança dos partidos políticos, mas vejo que tudo bem, estamos aqui perante organizações de massa, como já disse, e onde temos vários simpatizantes contra a própria capacidade dos próprios partidos de poderem formar e poderem também, se calhar, terem campanhas internas de educação cívica aos seus respectivos membros. Não ignoro isto, tenho isto em consideração de tal sorte que eu olho também para essa atividade de educação cívica. Eu penso que nós temos que trazer educação cívica contínua em relação à democracia eleitoral. O que é que isto significa? Isto não é nenhum final do mundo, é necessário de facto que nós como cidadãos possamos perceber que é necessário dar espaço para que a maioria possa escolher a liderança que pretende que governe o país. Os outros vão ficar de fora, sim, temos mais 5 anos e agora também com a questão da lei da descentralização, temos uma democracia de vencedores. Portanto, eu penso que esta campanha tinha tudo para dar certo, para ser ordeira, no sentido de é uma democracia de vencedores. Dificilmente reduziram-se as probabilidades dos partidos correrem para as eleições e ficarem com nada, sem nada, aliás. Eu penso que é nesse exato momento que nós temos que, de facto, repensar as nossas campanhas e tentar também fortalecer as instituições que deviam, de uma certa forma, garantir que tenhamos a ordem e tranquilidade nisto. Olha, por exemplo, nós temos a questão dos tribunais que o Jeremias trouxe aqui. Eu penso que em algum momento tem que existir maior celeridade na tramitação desses processos, porque a lentidão cria uma percepção de impunidade. E quando existe essa percepção de impunidade, nós estamos a desencorajar os prevaricadores a continuarem com a sua atividade de prevaricação. Então, eu penso que temos que acelerar cada vez mais também a questão do esclarecimento e responsabilização dos prevaricadores. Doutor Kuenika, este exaltar de ânimo estamos a ver não augura nada de bom relativamente àquilo que normalmente acontece no pós-eleições, neste caso a seguir ao 15 de outubro. O que é que nós temos assistido frequentemente? A não aceitação dos resultados, acusações dos órgãos eleitorais. Como é que os órgãos eleitorais estão a estruturar para assegurar a credibilidade destas eleições? Para que pelo menos não abra brechas para serem apontadas pelos partidos que não ganham, que não se sintam felizes com os resultados
de atirar a responsabilidade dos órgãos eleitorais? A preparação e organização de um processo eleitoral começa com uma relativa antecedência. Tanto é que a nossa lei inicialmente previa o período de 18 meses de antecedência. Infelizmente, com a revisão da Constituição ocorrida, acabou também havendo necessidade de alteração da própria lei, o que de certa forma até acabou encurtando alguns prazos que nós tínhamos, apertando aqui e acolá. Mas é importante dizer que nós temos estado a trabalhar, todo o trabalho nós temos estado a fazer, concorre todo ele para o dia 15 de outubro de 2019. Ou seja, todo o processo de preparação que envolve os órgãos eleitorais, que envolve outros intervenientes que de uma forma direta ou indireta acabam participando desta festa, visa que o dia 15 de outubro de 2019 seja um dia tranquilo, onde todos vão depositar o seu voto e que esse voto de fato conte. Portanto, o próprio legislador esmerou-se um pouco na consagração de medidas que permitam que o eleitor tenha confiança neste processo, se olharmos para aquilo que são os atores que vão estar envolvidos no próprio dia 15. Se antes tínhamos os membros das mesas de voto recrutados pelo STAI apenas, hoje em dia temos membros das mesas de voto provenientes dos partidos políticos. Estamos a sensibilizar neste momento os partidos políticos para que inscrevam os seus delegados de candidatura para que no dia da votação não fiquem sem representação, tanto dos seus interesses, na mesa da Assembleia de Voto. Estamos a credenciar os observadores, tanto nacionais como estrangeiros. Devo dizer aqui que já vamos em cerca de 8.150 observadores nacionais e temos cerca de 100 observadores internacionais que já estão a operar no terreno e estamos à espera de muito mais observadores. Portanto, estas medidas todas que foram consagradas na lei permitem que o processo não tenha fissuras. Não vamos dizer que as pessoas de má fé vão deixar de tentar. Nós sabemos muito bem que todos os sistemas são postos à prova pelos malfeitores, mas está tudo a ser acautelado de forma que não tenhamos grandes sobressaltos no dia 15 de outubro. Os materiais estão a ser produzidos neste momento. Devo ressaltar aqui que o próprio presidente da Comissão Nacional de Eleições e o diretor-geral do STAI estão neste momento na África do Sul para irem supervisionar a equipa de supervisão que está lá, que está a supervisionar, portanto, os técnicos estão a acompanhar o processo de produção. Então, tudo isto visa não permitir que no dia 15 de outubro possamos ter surpresas. Acho que, novamente, temos tido problemas de ordem logística nas eleições, mesmo em eleições pequenas, de uma expressão mais reduzida como as eleições autárquicas. Temos mesas que abrem tarde, os materiais que não chegaram ainda a tempo e horas, as mesas de voto, temos abertura, temos candeeiros, mesas que não têm candeeiros, que depois os candeeiros não acendem, enfim, um conjunto de coisas que ainda pouco assistimos e que de alguma maneira acabam por propiciar aqueles que não ganharam, portanto, agarrarem-se a esses fatores e fazerem deles, portanto, um cavalo de batalha para pôr em causa a credibilidade. Portanto, estas questões logísticas, em eleições mais pequenas, já temos verificado isso, numa eleição à escala nacional como esta, com todos os interesses em jogo, se isto está devidamente acautelado. As experiências que nós tivemos em eleições passadas são todas tomadas em consideração, portanto, na montagem de toda a logística. Portanto, os kits vão ser verificados como
mandam as regras. Temos meios aéreos que estão a ser mobilizados, temos toda a logística em termos de equipamento para o transporte, os locais de votação, temos um grande desafio, portanto, nas zonas foram afetadas pelo IDAI e pelo Kenneth, e então estamos também a tentar tomar providências para que os locais de votação estejam em mínimas condições para poderem servir as pessoas. Estamos a fazer todo o tipo de exortação para que as pessoas também, de forma ordeira, possam colaborar para que esta eleição efetivamente decorra sem grandes sobressaltos. Portanto, as medidas logísticas estão a ser acauteladas. Devo dizer que, como medida de precaução, até colocamos de parte os recursos que vão ser usados exatamente no dia 15. Então, estamos a falar do pagamento dos MMVs, etc., para que não aconteçam, portanto, surpresas de última hora. Ou seja, os MMVs não vão ter aquele problema que tiveram outras eleições em que não se deslocaram porque ainda não haviam recebido os seus subsídios. Portanto, no dia 14, entre o dia 14 e o dia 15, estarão a ser feitos os pagamentos de modo que as pessoas possam efetivamente ir para o terreno e iniciarem com as suas atividades. Muito bem, mas passar ao professor, embora fale da experiência, a experiência, permitem a repetição, mostra que essa experiência, estou aqui a fazer uma literação de propósito, ela não é continuada, porque se eu for a cada órgão, a cada comissão provincial de eleições, quase vou encontrar gente nova, que não faz esta réplica da experiência. Se calhar também este é um dos fatores que nós temos, porque a experiência como um país temos lá acumulada, mas experiências individuais de condução do processo, a cada eleição estamos a começar, portanto, relativamente a isso. Efetivamente. Estou a dizer uma coisa concreta, porque aconteceu no ano passado, penso que era a Comissão Provincial de Nampula, qualquer coisa. Estavam ali pessoas que completamente não estavam preparadas para uma eleição daquela dimensão. Efetivamente é muito difícil controlar este tipo de situações porque não só temos o pessoal permanente nos órgãos eleitorais que na altura das eleições como agora engrossam para o triplo do seu pessoal. Portanto, estamos com 2/3 de pessoas praticamente novas, muitas delas alheias ao processo eleitoral. Não tem absolutamente nenhuma experiência. E, portanto, isso acaba atrapalhando um pouco aquilo que é a coordenação que deve haver. As eleições são uma engrenagem. Portanto, nós todos temos que estar coordenados no dia da votação. Entretanto, com estas mudanças, de fato, nem sempre é possível conseguirmos que todos estejamos a falar a mesma linguagem, que todos, uns pensam que estão ali para controlar os outros, quando na verdade deviam trabalhar e, portanto, acabamos tendo situações pouco agradáveis e pensamos que futuramente o próprio legislador vai encontrar formas de acautelar que se caminhe mais para o profissionalismo, que era aquilo que sempre se preconizou. Sim, Salem, estou aqui a mexer, não temos muitas vezes tocado na ferida daquilo que tem sido o processo eleitoral. A estruturação dos órgãos eleitorais é o primeiro grande problema, a primeira grande fonte dos problemas. A lei eleitoral, ela estabelece que os órgãos, portanto, as comissões provinciais tomam posse a partir da altura em que o Presidente da República publica, portanto, como é que se diz, a data dos resultados, as comissões provinciais, que é 9 meses antes, à luz da atual legislação. Portanto, há 9 meses começam a tomar posse as comissões provinciais. Tendo tomado posse, começam a tomar posse as comissões distritais de eleições. Depois, dentro daquelas comissões, já muita gente estranha o processo, de facto, que nunca trabalhou e não vai sequer para trabalhar. De todos os partidos, para sermos honestos, não vai lá para trabalhar. E que acaba por ser uma primeira fonte. A questão que eu queria colocar é, todo este ambiente que nós estamos a viver não é o prenúncio de que vamos ter mais uma crise pós-eleitoral? Sim. Obrigado, Jeremias. Em fevereiro de 2015, o Dr. Felisberto Naif, diretor-geral do STAI, concedeu uma entrevista ao jornal Savana,
na qual ele analisava a gestão do processo eleitoral de 2014, tendo sobretudo em conta a revisão legislativa que fora operada em abril de 2014 e também em 2013. Em resumo, dizia ele que o país dera um grande retrocesso na gestão dos processos eleitorais, e o principal exemplo que ele convocava para consubstanciar o que dizia era a partidarização excessiva dos órgãos eleitorais, incluindo até dos MMVs. Essa partidarização desceu até as mesas agora. Desceu até as mesas. Isso... MMVs, eles pagos pelo erário público, é mais gritante. Portanto, não são os partidos, nós como cidadãos estamos a pagar aos partidos para colocar as pessoas ali, os seus olhos nas mesas. Exatamente. Então, na ótica do Dr. Naif, isso era um grande retrocesso e devo confessar que concordo com a acessão dele. Sucede que, em boa verdade, tendo em atenção o que diz a norma do artigo 135 da Constituição da República, a CNE era suposta ser um órgão independente e imparcial. Mas, entretanto, a própria CNE, que é a superestrutura, é uma espécie de árbitro e jogador, tendo em conta a sua própria composição política, nos termos da lei eleitoral, o que até entra em choque com a própria Constituição da República. Ou seja, logo aí, se quisermos ser rigorosos, há um vício de inconstitucionalidade da própria norma da CNE. Mas, entretanto, não somos ingênuos, estamos bem avisados dos processos que a nossa pacificação tem estado a experimentar e que isto tudo tem estado a ser ensaiado como uma receita para uma pacificação que demora a ser sustentável. Mas a questão aqui de fundo é, como bem questiona Jeremias, na verdade parece haver tudo para que tenhamos crises pós-eleitorais. E como sugeria o colega Mujovo, as eleições, infelizmente, têm sido elas próprias fonte de instabilidade. E o Mujovo dizia uma coisa com a qual não concordo em absoluto. Ele referia-se à questão, por exemplo, da justiça eleitoral, dos tribunais. Disse uma coisa que é óbvia, é correta, a questão da premência da celeridade processual. Essa é uma perspectiva, mas eu tenho medo da judicialização da política. Acho eu que o caminho não é a judicialização da política, é a própria moralização da sociedade. Na última sexta-feira, por ocasião do 25º aniversário da Ordem dos Advogados de Moçambique, o professor Severino Nguenha, filósofo, convidado pela Ordem para dar uma aula aberta, dizia ele que a existência do direito é ela própria a prova do fracasso da sociedade. Dizia ele que se a sociedade não fosse ou não estivesse fracassada, não teríamos o direito, não teríamos as leis. Estaríamos todos a nos abraçar, a nos entender, a dialogar por aí além. Mas acho eu que, em sede de eleições como estas, a própria sociedade civil, os próprios religiosos, os próprios órgãos de gestão eleitoral devem se organizar no sentido de criar plataformas de resolução alternativa de conflitos. Aliás, antes da resolução, prevenção e gestão desses conflitos eleitorais. Acho eu que nem todo conflito eleitoral deveria terminar nos tribunais distritais e, por vezes, até no próprio Conselho Constitucional, e, sobretudo, tendo essas instituições algum déficit de credibilidade. Num contexto como este, apostar só nessas instituições pode ser isso próprio epíteto para apimentar-se a crise. Então, acho eu que é muito bom que os órgãos de gestão eleitoral, ouvi há 3 semanas o Dr. Kunika na Rádio Moçambique a referir-se a mecanismos de resolução alternativa de conflitos. Acho eu que a solução para a estabilidade pós-eleitorais deve passar pelo privilégio, pela aposta em mecanismos alternativos que envolvam as próprias partes, que
que envolvam as comunidades locais, que envolvam as pessoas de referência, de prestígio, os próprios agentes de mudança com reputação lá na base, para que se possa ali mesmo resolver os conflitos, procurar soluções e se curar aquilo que houver que ser curado. Por quê? Porque se quisermos ser apenas defensores da judicialização de conflitos, pode ser que não exista a necessária demanda ou capacidade para responder a tudo que possa potencialmente emergir de uma eleição conturbada. Como eu dizia... Será mais uma crise das instituições, ninguém confia em ninguém. Exatamente. Se calhar isso que nos leva a mecanismos informais como este, como chegamos a este acordo chamamos de acordo de paz definitiva, como chegamos à revisão da Constituição, e aquela revisão da Constituição é um erro tremendo. Exatamente. E vamos nos dar conta disso mais dia, menos dia. Sim. Mas foram mecanismos informais que nos levaram a isso tudo. Conforme referia no início, estudos feitos aqui mesmo em África chegaram à conclusão de que quanto menos se confiar nos órgãos jurisdicionais em sede de conflitos eleitorais, maior é a probabilidade de ocorrência de crise, quer seja pré-eleitorais, quer seja pós-eleitorais. As pós-eleitorais têm sido problemáticas. A África do Sul, a Namíbia, o Botsuana e o Ghana são exemplos em África de contextos estáveis porque os atores confiam nos tribunais. Enquanto que, por exemplo, Quênia é exemplo de mudança de paradigma. Antes da revisão constitucional de 2010, período no qual o Presidente da República tinha poder de nomeação e até de terminar os mandatos dos juízes conselheiros, os conflitos eleitorais eram presentes em toda a eleição queniana, mas de lá para cá, em que os juízes já têm estabilidade, o sistema de financiamento já é outro, e logo a independência já é assegurada, a estabilidade dos próprios juízes já é condicionada, aí a confiança incrementa e a probabilidade de ocorrência de conflitos pós-eleitorais vai reduzindo, ainda que alguns candidatos recorram ou impugnem as eleições, eles próprios têm tendência a dar fé àquilo que são os resultados ou as decisões dos órgãos jurisdicionais, e isso no fim do dia consolida as próprias democracias. Então, num contexto como o nosso, em que feliz ou infelizmente ainda não estamos nesse nível, é necessário, insisto, que se invista também em mecanismos alternativos, por um lado, e por outro lado, que haja todo um conjunto de discussão, de abertura e de engajamento por parte das lideranças políticas para que elas próprias sejam promotoras de uma eleição sã, credível, estável, sem violência. Eu gostaria de ouvir o candidato da Renamo, o candidato da Frelimo, do MDM e todo outro candidato político a se distanciar de forma inequívoca desses atos todos. E gostaria também de ver todos esses candidatos juntos numa conferência de imprensa, em uma voz, a dizerem não à violência. Da mesma forma que gostaria de ver o nosso país a migrar para uma situação em que a própria legislação eleitoral previsse a responsabilização dos próprios partidos políticos quando os seus agentes, quer sejam simpatizantes ou membros, se envolvam em conflitos eleitorais. Acho que em violência eleitoral, bem falando. Acho que o futuro da nossa democracia eleitoral há de passar por isto. Melhor, eu perguntava se estes sinais que estamos a ver não nos estão a dar uma indicação de que vamos voltar a ter mais uma crise, de que nada será diferente nesta eleição do que sucedeu nas anteriores. Bom, eu penso que de facto é extremamente preocupante, e olhando também em consideração que esse ambiente de redução da confiança em relação às instituições-chave nos processos eleitorais, refiro-me à instituição que gera os processos eleitorais e à instituição também que dirime os conflitos eleitorais. Eu penso que é de facto extremamente preocupante, mas eu penso que associado a isto já começamos a ter vários mecanismos extrajudiciais.
das próprias organizações da sociedade civil, que vão criando um determinado espaço para trazerem mecanismos alternativos para poderem ajudar a dirimir os conflitos. Mas aqui devo dizer que há uma dimensão extremamente importante que nós devemos ver, que é basicamente o poder de influência que os partidos políticos têm relativamente a estas instituições. Estamos agora a falar aqui da campanha que não está a ser muito bonita e estamos a falar também das mesmas eleições que serão geridas por instituições onde temos lá uma composição partidária, não é? Então, eu penso que aqui, de certa forma, não podemos, infelizmente, fazer a construção de um cenário positivo em relação a isto. É necessário, de facto, que os partidos políticos sejam chamados de responsabilidade no sentido de uma reflexão profunda em relação àquilo que deverá ser o produto das eleições que vamos ter. Nós estamos aqui a dizer que, olha, a sustentabilidade do acordo de paz que foi recentemente assinado depende basicamente de quão íntegras serão as eleições. Então, é a percepção de quão íntegras serão essas eleições que vai garantir a aceitação dos resultados pelos partidos de oposição e a quebra de ciclo de violência pós-eleitoral que nós temos assistido. Então, eu penso que nós temos tantas expectativas, mas ao mesmo tempo, se a gente for a analisar os fatos, nós vemos essas expectativas de uma certa forma assim reduzida. E devo dizer também que, olha, Jeremias, eu sinto com toda a sinceridade que, olha, os partidos políticos, a razão de estarem, por exemplo, numa CNE, é justamente pela dimensão de confiança. Reclamavam eles que queriam estar dentro para poder monitorar os processos e assim garantindo que há a transparência e a confiança. Mas eu penso que aqui, de princípio, isso até pode não estar errado, nós podemos dar isto, sacrificar isto, esse é o ponto de vista de colocá-los lá, quer dizer, colocar nosso orçamento ainda mais pesado em relação a isto, afinal de contas é a paz. Mas eu penso que o grande erro que nós cometemos é quando, ao mesmo tempo, garantimos que eles tenham poder de decisão nesses órgãos. Então, eu penso que os partidos deviam estar, mas não no sentido de participarem nas grandes deliberações que lá são. Nós temos visto grandes casos de incidentes que, quando já passam para o processo de votação, sabemos como é que isto vai terminar e são, portanto, decisões que não são muito convincentes. Então, nós pensamos que aqui é necessário repensarmos, de facto, o poder que os partidos têm que ter sobre essas instituições. E, relativamente, por exemplo, algumas ferramentas que temos aqui, que são, de facto, extremamente ricas, temos o Código de Conduta. Eu penso que o Código de Conduta tem que ser ligado também à criação de uma espécie de um Conselho de Ética, onde podemos ter também os partidos políticos a fazerem parte para a devida responsabilização. Porque o que se passa agora é que temos sim um Código de Conduta, mas é um Código de Conduta que depende das vontades dos partidos políticos. Não é vinculativo. Não é vinculativo. Então, eu penso que, por exemplo, a Tanzânia tem um exemplo extremamente positivo nesse sentido. Eles até, o Código de Conduta faz parte da legislação que eles têm uma estrutura também para poder garantir a responsabilização dos prevaricadores. Então, eu penso que nesse sentido o que tem que acontecer é basicamente isto. Olha lá, estamos a falar aqui com os MMVs, até o nível dos MMVs nós temos lá partidos políticos. E os mesmos partidos políticos que estão agora envolvidos as caramuças nas campanhas. Então, como é que nós podemos garantir que no dia de votação e nas mesas de votação não iremos ter também essas tendências? Então, eu penso MMVs que representam os partidos não se vão esmorar ali. Exato, com o agravante de o critério também de seleção desses MMVs, por mais capacitações que nós possamos aqui ter, temos que ver também a capacidade desses, de onde é que eles vêm, qual é a proveniência. Então, eu penso que aqui temos que analisar no sentido de, nessas eleições, tiramos lições que nos permitam, de uma vez por todas, garantirmos que os órgãos de gestão eleitoral e também os órgãos também que estão interligados com a gestão de conflitos eleitorais possam, de certa forma, funcionar livremente e sem influência dos partidos políticos. Bem, tenho a indicação já de ter o primeiro telespectador em linha, a esta altura já de ouvirmos as opiniões dos telespectadores relativamente à violência que tem estado a caracterizar estes primeiros 18 dias da campanha eleitoral. Tem a indicação, temos em linha já o Sr. Gabriel Mfundice. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, por favor. Saúdo os convidados. Eu, como analista popular, eu gostaria que os partidos que estão em campanha, os dirigentes, deviam ter um encontro. Porque o que está acontecendo pode haver muita violência. Outro aproveitar esses três partidos que têm a maioria nesse país.
a matar um ao outro. Está a ver também a Renamo tem a Renamo 2, que tem arma. Aqui há de haver muita confusão, pode haver reunião entre os 3 dirigentes e sociedade civil e os pastores ou das igrejas para melhorar a campanha dele. A campanha é para lutar. A campanha é cada um vender o seu peixe. Depois essas palavras tiram lá, um fala do outro, em vez de apresentar aquilo que ele quer para dar a nós, para nós votar essa pessoa. O que acontece é cada um fala do outro e já tem confusão. Então, se eles estão ouvindo neste momento, criar um dia, encontrar os 3 dirigentes dos nossos partidos que têm problemas. Porque também pode haver outros mal de fora a estragar esta campanha. Vou deixar espaço para os outros. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Gabriel Mfundice, foi o nosso primeiro telespectador. Temos já as linhas abertas para ouvirmos as opiniões dos nossos telespectadores. Lembrando que este não é um espaço de campanha eleitoral, porque esses são muitos, portanto, exibimos nos nossos noticiários digamos, os espaços, as manifestações dos partidos políticos e outros órgãos de comunicação também o fazem. Tem indicação de um telespectador que nos fala a partir de onde? Maputo. Fala Enoque, acho que é isso. Sim, boa noite. Boa noite, Sr. Jeremias. Boa noite, por favor. Sim, eu tenho uma outra opinião a contribuir sobre essas violências das eleições, das campanhas eleitorais. Sim. Os partidos, como eles agem, apesar que eles estão a fazer campanhas, eles levam as pessoas para se juntar, ter aquelas molduras humanas, para ver que partido tal ou Y tem muita gente ou tem muitas simpatizantes, mas aquelas gentes já não são próprios agentes do partido, são miúdos, são pessoas que eles apanham por aí na rua, por dar camisetas e nem sabe quais as condutas daquelas pessoas. Então, no fim do dia, quando faz balanço, aquela gente consegue fazer este tipo de escândalo, eles sem controlar que, afinal das contas, quem estão a fazer caramuças, não são membros daquele partido, mas sim são elementos que eles apanham por aí na rua, querendo que para esse partido já tem que ver quando já as pessoas já têm muita gente enquanto não são. Por isso que os partidos políticos têm que sentar, pensar, vale a pena ter pouco 10 pessoas a fazer campanhas do que ter 30, mas enquanto os 10 não são daqueles partidos e só entra lá só para fazer confusão. No fim do dia, quem sai manchado não são aquela gente. Quem sai manchado é o próprio partido. E ele convidou aquela gente que não são membros daquele partido, mas sim só estão lá para só aumentar números das pessoas que não. Muito bem, muito obrigado, Sr. Renato. Penso que está colocada a sua opinião relativamente a esta matéria. Mantemos a linha aberta para ouvirmos outras opiniões sobre este ambiente de violência que tem estado a caracterizar então a nossa campanha eleitoral, rumo às 6ª eleições gerais, portanto, as terceiras ao nível das provinciais, tendo esta particularidade então de serem as primeiras que elegem diretamente os governadores. O Sr. Pascoal fala-nos a partir de Lixinga, é isso, não é? Boa noite, Sr. Pascoal. Boa noite, sim, boa noite. Boa noite, por favor. Sim, boa noite, Sr. Sim. Sim, eu sinceramente acho que também existe exagero na linguagem, não é? Sim. Por exemplo, vi, acho que foi em Nhambane, Thomas Dias, que incitou a violência. Ouvi também do próprio presidente da Renamo a usar linguagem de loucos, aqueles loucos por aí assim.
Eu penso que também os próprios políticos estão a fazer campanha. Precisam filtrar a sua própria linguagem. Eu penso que não pode haver inimigos na campanha. Porque cada um tem que entender aquilo que tem para vender. E não usar linguagem, palavras feias, para sinceramente tirar, vamos lá dizer, a imagem da outra pessoa, do outro partido. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Pascoal, pela sua colocação. De facto, é isso que se procura, que não haja espaço para denegrir o outro, mas para colocar melhor proposta que o outro. Que é isso, e para colocar a melhor proposta não é preciso gritar, nem sequer fazer violência. É um pouco isto também que ansiamos que aconteça a nível da campanha eleitoral. Vamos a Matola, encontro do senhor Cadu Moreira. Boa noite. Muito boa noite, mês Langa. Boa noite também extensivo aos doutores aí presentes. E muito obrigado pelo tema. Bom, sobre a questão da violência nas campanhas eleitorais, eu penso que o que está acontecendo aqui é o déficit de cultura democrática por parte dos partidos políticos, acima de tudo por parte das pessoas que fazem parte da campanha. E, por exemplo, sabemos claramente que, nesse caso concreto, a maior parte das pessoas que praticam a violência são pessoas, são membros do partido do poder. E como estava a fazer menção a um dos torcedores que ligou, são pessoas que às vezes nem são militantes, não militam no partido como tal, mas são encontradas por aí, são levadas para poder engrossar, para dar uma imagem de que o partido tem muitos membros. Por exemplo, na semana passada, na zona de Mapulanguine, em Magude, o MDM foi barrado. Quer dizer, colocaram pedras, barricadas aos membros do partido do poder, num olhar impávido, sereno por parte da polícia. Quer dizer, essa é uma clara intolerância política. Quer dizer, há déficit de valores democráticos. Por isso que Jean Paul Sartre disse que o outro é meu inferno, que impede a minha vontade. Então, há um grupo de pessoas que acha que talvez, ao alcançarmos um raio de cobertura em termos de atingirmos um certo eleitorado, acha que talvez aquelas pessoas vão mudar de opinião e votar, se calhar, na oposição, o que não é correto. E segundo, também, em parte, temos órgãos eleitorais, como também promotores de conflitos eleitorais. Por exemplo, o caso que aconteceu em Gaza, de não sei quantos mil eleitores que foram registrados, mas que não conseguiram explicar isso, o SAI e a CNE não explicaram isso. Por que isso pode degenerar? Porque não conseguiram explicar isso, como é que surgem esses eleitores. Então, isso é preciso refletir a sério, porque eles também dizem que não pode haver situações que apelam para os políticos para que não enveredem essas situações. Mas eles propiciam condições para que os políticos reivindiquem, reclamem, e isso acaba degenerando em situações de violência. Então, é preciso também órgãos eleitorais que coloquem por esse link, por isso que seja claro nessas questões de precisamente eleitoral e outros processos subsequentes. Então, eu penso que isso aí também é parte de conta. E também o próprio governo do dia, o presidente do dia, também tem sido, nesse caso, culpado por algumas situações que acontecem que a oposição poder Muito bem, já perdemos o Sr. Cadu Moreira, mas já tínhamos percebido o essencial da sua colocação. Podemos atender mais 2 telespectadores, encerramos então as chamadas, continuando a ouvir as opiniões à volta deste tema e, obviamente, propostas de solução, como é que podemos minimizar para que pelo menos nos cerca de 25 dias em falta não tenhamos mais situações dessas. Vamos ao Xaxá, enquanto o Sr. Adérito, boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor. Sim, eu quero participar de fato sobre este assunto que está em debate. Exato. E este problema parte dos próprios partidos. Eu estava aqui a escutar um espectador que me antecedeu, quando dizia que a maioria das pessoas que estão a fazer campanha não são militantes dos próprios partidos. Mas eu penso que os partidos também são culpados, porque nesta onda de campanha, esses todos que fazem campanha partem de um ponto. Então, partindo de um ponto, há aqui que as pessoas serem
mobilizados de forma a fazer uma campanha, a transmitir, a difundir uma informação a qual o partido pretende dar ao público. Não sair à rua para promover a confusão. Respeitarem também a forma de fazer campanha dos outros. Porque o que acontece muitas das vezes, quando cruzam-se, é onde começa o problema. As pessoas esquecem que nós estamos em momento de festa, de fazermos a campanha, de difundirmos a informação, de modo a catapultarem mais simpatizantes com o nosso manifesto. Já estamos a criar confusão. Essa responsabilidade é dos próprios partidos. Os partidos devem severamente selecionar quem são as pessoas. Não é apanhar pessoas na rua só porque está a dar camiseta, as pessoas já estão lá, estão a fazer campanha e já acabam criando violência. Então, essa responsabilidade deve ser dada pelas próprias. Também malhar ao doutor Terceiro de Salema quando dizia que devia haver uma lei que, na verdade, responsabilizasse os próprios partidos, que vinculasse aos partidos, de modo a respeitar a ética. Muito bem, muito obrigado. Relativamente à sua opinião, na verdade os partidos já são subscritores de tal código de ética e de conduta, significa uma vinculação voluntária a esse código, que de resto tem existido já praticamente em todas as eleições e não tem sido cumprido também. Pois, mantemos a linha aberta para atendermos o último telespectador, depois daí voltamos os nossos painelistas para encerrarmos. Não sei se já temos alguém ou não. Temos então a linha aberta, permitimos então que tenhamos a última intervenção da noite. Liga-nos a partir de Quilimane, na condição de anonimato. Boa noite. Não, eu só queria lamentar. Sim, boa noite. O CNE que está aí, o seu Cuinica, ele não devia ter a coragem de dar a cara na televisão porque não se vergonha. Porque o Gaza já é uma pré-fraude eleitoral que não tem solução, mesmo que se vai a eleições nessa situação. Já sabemos que aquilo é uma batota. Nós não podemos brincar com as coisas. O Sr. Rosário Fernandes tem razão, a ciência está certa, isso tem uma falsidade. Por que é que não se faz a auditoria? Por que é que não aparece a dizer que aqueles que apareceram o quê? Apareceram o texto daqueles que foram trepidados, os números, e nós já sabemos como são feitas. E esse senhor tem que ter vergonha na cara. Saia dali, balado. A sua chamada será atendida logo. Bom, parece que perdemos o telespectador, mas o essencial ficou ali. Foi o nosso último telespectador. Não temos tempo para muitos mais. Gostaríamos, mas não temos mais. Agradecer então aos que telefonaram, aos que não puderam. Vão ter certamente uma oportunidade nos próximos programas. Muito bem, vou pedir rapidamente uma síntese da vossa parte, comentários e algumas das intervenções dos telespectadores. Começo aqui pelo Dr. Cunico. Bem, tivemos mais contribuições do que propriamente questões, portanto, visando a melhoria do processo que está em curso, que é o da campanha eleitoral. Tanto fica aqui a recomendação do encontro entre os principais intervenientes no processo político que está em curso. Pensamos que os próprios estão a acompanhar neste momento e irão, de fato, encontrar forma de responder a este apelo que está sendo feito, porque, de fato, a nossa campanha não pode decorrer sob as condições em que está decorrendo neste momento. Há necessidade de moderação da linguagem, tanto na campanha eleitoral, o que já havíamos dito na exortação e também nos apelos sucessivos que estamos vindo a fazer para que os atores políticos se abstenham de fazer declarações provocatórias. Há o problema das multidões, que também fizemos questão de apelar para que haja um maior controle das multidões, não só dos meios de transporte que levam essas multidões, também de tudo aquilo que acontece dentro, portanto, da preparação da campanha
da campanha eleitoral. Portanto, os dirigentes têm que estar a par de tudo aquilo que acontece na preparação, porque muitas vezes, de fato, eles não estão a par de tudo aquilo que acontece. Nos cruzamentos, nós achamos que eles devem dar o exemplo, devem ser os primeiros a sinalizar que estamos todos em paz, somos todos irmãos, estamos a fazer a campanha e fazer, de fato, deste momento da campanha, um momento de festa em que todos participamos sem termos receio de sairmos de lá magoados. Portanto, nós pensamos que com a colaboração de todos, da sociedade civil, das instituições religiosas, da polícia, dos próprios partidos políticos e candidatos, o nosso ambiente de campanha irá doravante melhorar e termos uma eleição tranquila no dia 15 de outubro. Salomão. Sim, na verdade, os 6 telespectadores que usaram da palavra deixaram claro que estão contra os incidentes de violência e chamam a atenção a quem de direito para que no mais curto espaço de tempo cuide de se conformar com aquilo que é a convivência pacífica. Este é um aspecto central, seria de bom tom que os próprios atores políticos cuidassem de acatar essa mensagem no mais curto espaço de tempo, agissem no sentido de alimentar a esperança numa eleição pacífica, por um lado, e por outro lado, os partidos políticos têm que ter presente que a partir da altura que se é partido significa que é-se parte do todo. Em nenhum momento pode ser-se partido e ao mesmo tempo pretender-se ser o todo, senão não se é partido, não se é parte do todo. Então os partidos têm que saber conviver na diferença, saber que o espaço democrático é um mosaico constituído por várias valências, várias realidades, várias cores. Isso é cada alimentar no fim do dia aquilo que é a nossa unidade na diversidade. E por outro lado, é bom que os partidos políticos saibam que aqueles que não possuem partido político ainda são a maioria nesse país, ainda que todos os membros se juntem num único bloco, nem chegam a metade daquilo que é a população moçambicana. Então é importante ter-se isto muito bem presente. Por outro lado, há partidos políticos que, infelizmente, criam obstáculos ao trabalho de observadores eleitorais. É bom que se tenha presente que em nenhuma parte do mundo há de haver uma eleição digna, séria, sem a participação de observadores independentes, por um lado, e por outro lado, o trabalho de observadores não é um trabalho clandestino, não é um trabalho ilegal, é um trabalho regido pela legislação. E isto deve-se ter em conta. Em nenhum momento um partido político sério deve embarcar em atos visando obstaculizar aquilo que é o papel da observação eleitoral. E, por fim, nós, como EISA, acreditamos na serenidade dos partidos políticos. Temos fé que, a breve trecho, há de se criar uma plataforma de entendimento, de diálogo. E, acima de tudo, é importante o cometimento público de todos os candidatos para com uma eleição pacífica e sã. A analogia, quando andava na 4ª, 5ª classe, nos tempos, em cada aula, antes do início da aula, dizíamos: apartheid é crime contra a humanidade, como uma forma de nós, adolescentes na altura, estarmos consciencializados sobre a segregação que se vivia na vizinha África do Sul. Entretanto, será de bom tom que em cada comício, em cada evento público, cada dirigente, cada candidato cuidasse antes de passar uma mensagem de que não há violência, por eleições tranquilas, eleição no fim de tudo, somos todos parte de um todo e por isso temos que conviver pacificamente, ainda que sejamos diferentes nisto e naquilo. Todos nós temos um clube de futebol, de basquete, temos amigos que gostam ou são adeptos de um e do outro, diferentes do outro. E isso até
até é um ativo para a nossa amizade, porque a nossa amizade não é feita de discussões monótonas. Então, por que em sede da política não podemos também conviver pacificamente? Esta é a nota que eu deixo esta noite aqui na STV. Bom, em relação a tudo isto, eu penso que ficou claro a visão do cidadão também em relação a como é que o processo de campanha está a decorrer. Eu penso que vou aproveitar também para falar de a sociedade civil também notando justamente esse exacerbar das tensões, tem marcado, acho que para sexta-feira, um encontro com os partidos que mais se envolvem, que é um encontro de reflexão onde o que se pretende é estudar melhor quais serão os mecanismos de gestão disto, porque nós acreditamos que grande parte dos acidentes que têm acontecido são mais, fogem do controle dos partidos, justamente porque é mobilização de massas, e nós temos notado também que isso contrasta com a sua capacidade também de gestão. Então nós achamos que também deste encontro queremos conseguir é que eles saiam de facto e consigam ser fortalecidos no sentido de garantir que há uma espécie de redução dos ânimos, porque o que nós estamos a ver é que o gráfico tende a crescer. E por outro lado também devo trazer aqui a questão relacionado também com a segurança. Eu devo dizer que estamos também preocupados com outro tipo de violência que tem acontecido, que não está necessariamente associado a motivações políticas ou eleitorais, mas que de alguma forma nós estamos a perceber que vai ter perturbando cada vez mais a atividade, sobretudo da campanha. Temos a questão da xenofobia na África do Sul, que nós achamos que os eleitores na diáspora de algum momento estão ressentidos em relação a isto. Isto vai influenciar. E, por outro lado, também queríamos, voltando novamente para casa, dizer que temos também vários estudos que já foram trazidos e que já demonstram geograficamente quais são os locais que são de potenciais conflitos, quais são as formas de manifestação dos conflitos. Isso permite também aos partidos políticos que façam uma reflexão e tragam também sua estratégia de gestão de riscos em relação a esses locais quando forem fazer essa campanha. Então eu penso que aqui temos muitas ferramentas para isso, porque no final do dia o que nós pretendemos é que tenhamos as eleições íntegras e que todos os concorrentes aceitem os resultados que vão advir disto. E eu penso que a sustentabilidade da nossa paz depende basicamente disso. Muito bem, agradecer a vossa presença aqui nesta reflexão, ajudar-nos então a levantar este assunto, a ver se despertamos a consciência daqueles que têm a responsabilidade de influenciar mudanças, que são as lideranças ao nível dos partidos políticos e obviamente também nos próprios cidadãos que nos estão a escutar, a assistir nesta altura, perceber então que a violência não é o caminho que é desejável para a construção de uma democracia. Enfim, este foi o nosso contributo, na esperança então de que isto possa ajudar a que nos próximos 25 dias, efetivamente, a campanha eleitoral seja um momento de festa que não tem sido até agora, porque tem semeado luto em várias famílias e 25 pessoas mortas em cerca de 18 dias de campanha é uma chacina, portanto, quase estamos em guerra, não em campanha eleitoral. Enfim, agradecemos a vossa presença. Até a próxima terça-feira. Estamos de linha aberta. Boa noite. Até lá.